Agora que a gente já sabe encontrar a hora certa de comprar, está na hora da gente aprender a montar o nosso plano de entrada. Ele vai ser como se fosse o nosso plano de voo, né? Com ele a gente vai traçar exatamente o que nós vamos fazer em cada tipo de cenário. Porque assim a gente vai estar preparado para qualquer cenário e pronto para reagir no pior ou no melhor dos casos. O bom piloto não é aquele que consegue levar um avião de um lugar para o outro. Pilotar um avião em condições normais, quando tudo ocorre como você está esperando, é muito fácil. O verdadeiro grande piloto é aquele que consegue levar o avião em segurança, independentemente do cenário. Esteja uma tempestade caindo, ou ocorra um problema no motor, ou qualquer outro tipo de situação inesperada. Porque se tem uma coisa na vida que a gente aprende que vale para o mercado, é que não existe nada mais esperado do que o inesperado. O inesperado acontece e a gente tem que estar preparado para lidar com ele. A diferença entre ficar paralisado quando algo inesperado acontece ou de tomar a melhor decisão racionalmente e chegar com segurança no destino que você traçou se chama planejamento. A gente nunca vai agir com medo nem com ganância. A gente vai agir racionalmente, com frieza e com estratégia. E é isso que nós vamos aprender a fazer agora. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir como que a gente vai agir caso o pior cenário aconteça. Ou seja, se o mercado não concretizar a perspectiva de alta para os preços que a gente estava esperando, e os preços da ação começarem a cair, o que a gente vai fazer? E para isso a gente vai ter o stop, que é exatamente o nosso plano B para quando o mercado evoluir contrário ao que a gente estava esperando. E ele vai te dar a confiança de que os nossos sonhos, os sonhos que trouxeram a gente para o mercado de ações, não estão à deriva da sorte, mas que a gente tem as rédeas, o controle sobre o nosso destino aqui dentro da bolsa. E assim a gente garante que, independente do mau tempo, a gente vai conseguir chegar lá sem ter de depender de nada que não seja da gente e da nossa estratégia. E o stop vai ser um preço para a ação que a gente vai determinar e que caso a ação chegue lá, a gente vai vender a ação, limitar o prejuízo, colocar aquele dinheiro de volta no bolso para que a gente possa usar ele em outras oportunidades que venham a surgir. No caso das operações de compra contra a tendência, o stop vai ser colocado 2 centavos abaixo da menor mínima entre os candles que formaram aquele suporte. Então aquele suporte que está sendo testado, ele tem vários fundos que foram formados naquela região e cada fundo tem um candlezinho. E a gente vai olhar para a mínima de todos esses candles e ver qual que foi menor. Encontrou a menor mínima entre os candles que formaram o suporte, coloca o stop 2 centavos abaixo dela. Então, pessoal, só para repassar, eu vou encontrar a menor mínima entre os candles que tocaram aquele suporte no passado, incluindo o candle atual, e ver qual que é a menor. A partir daí eu posiciono meu stop 2 centavos abaixo desse patamar. Agora que a gente já sabe exatamente o que fazer caso o pior cenário aconteça, chegou a hora da gente planejar o que a gente vai fazer caso o mercado evolua a nosso favor. Ou seja, se os preços das ações subirem conforme a gente estava esperando, como que a gente vai reagir a isso? Para isso, a gente vai posicionar o nosso objetivo. O objetivo ele funciona igualzinho o stop loss, só que ao invés de limitar as perdas, ele vai permitir que a gente garanta os lucros que a gente já teve até um determinado momento. Para posicionar o nosso objetivo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar aonde se encontra a próxima resistência para os preços. Por que nós vamos fazer isso? Pensa na situação em que a força vendedora está cansada, está fragilizada, e agora o exército comprador ficou mais forte, o que pode fazer com que os preços subam no curto prazo. Entretanto, a gente tem que lembrar que, no médio prazo, a tendência ainda é de baixa. A gente está operando contra a tendência. Então, apesar daquele momento de fragilidade, a força vendedora ainda é preponderante em um cenário geral. E pensando nisso, até onde que a gente consegue saber que os preços têm grandes chances de conseguir subir? Até a próxima trincheira do exército inimigo naquela guerra, que é exatamente a próxima resistência, a próxima trincheira vendedora. E quando os preços chegarem lá, a força vendedora já vai estar recuperada, já vai estar mais forte do que nunca. Já que na próxima resistência, a gente tem milhões de soldados dispostos a entrar batendo de novo a favor da queda dos preços. Para a gente achar a resistência mais próxima, basta a gente procurar por fundos ou topos anteriores que aquela ação tenha feito acima do patamar atual dos preços. Quem não se lembra bem como fazer isso, eu recomendo assistir de novo o curso sobre resistência, que é uma aula que a gente já teve no módulo introdutório. E aí, depois que você achou a próxima resistência, você vai posicionar o seu objetivo 2 centavos abaixo daquela resistência. Então, se a resistência está em R$11,
o seu objetivo ficaria em R$10,98. Agora, uma coisa que vocês vão perceber é o seguinte: muitas vezes o objetivo que a gente sugere nas oportunidades que a nossa equipe recomenda está antes da próxima resistência. Por que isso acontece? Porque se o seu objetivo ficar muito grande, a sua chance de acerto vai cair muito, né? E não adianta nada ter um objetivo grande se ao invés de 75% das vezes você só acerta 50% ou 40% das vezes. Por que isso? Porque a ação vai ter que subir muito para que você possa garantir os lucros, né? E a ação pode ser que ela suba um pouco, mas que ela não chegue no seu objetivo que você tinha traçado e depois volte a cair. O que inclusive é provável que aconteça uma hora ou outra, já que aquela ação está numa tendência de baixa. E por isso, existe uma dica muito importante que é a seguinte: no caso das compras contra a tendência, o seu objetivo não pode ser mais de 1,5 vezes maior do que o seu stop loss. Então, se o seu stop loss é de R$1 abaixo do seu preço de compra, o objetivo pode ser, no máximo, R$2 acima do seu preço de compra. Não importa onde está a próxima resistência. Aí muita gente vai falar: ah, não, mas Gabriel, eu quero ganhar muito dinheiro, não quero ganhar 2, 3, 4, 5% por oportunidade. Aí eu te digo o seguinte: a única maneira de se ter ganhos grandes no longo prazo é se tendo ganhos consistentes no curto prazo. Se você conseguir ganhar 3% em uma oportunidade que durou poucos dias, e você conseguir fazer isso de maneira consistente, com persistência e paciência, você vai alcançar seus sonhos na bolsa, não importa o quão alto que você esteja sonhando. Quer ver? Vou mostrar para vocês uma conta boba que vai deixar isso bem claro. Se você conseguir ganhar 3% ao mês de maneira consistente, eu não estou falando 3% por oportunidade, estou falando 3% ao mês. Em 2 anos, você dobra o seu dinheiro. Em 5 anos, você multiplica por 6 o tanto de dinheiro que você tem. Em 10 anos, você vai ter 35 vezes mais dinheiro. Então, se você tem R$30 mil agora, em 10 anos, você vai ter mais de R$1 milhão. Sem contar que, durante esse tempo, muito provavelmente, você vai estar tendo outras rendas, né? Então, você vai poder pegar esse dinheiro e investir mais no mercado de ações, né? Então, se você for aumentando aos poucos o tanto que você está investindo, você vai poder ganhar ainda mais, né? Então, a gente não precisa de ganhos exorbitantes, tá? A gente precisa de ganhos consistentes. Porque o único jeito de se ter ganhos exorbitantes no longo prazo é se tendo ganhos consistentes no curto prazo.